Cara, eu preciso trocar uma ideia com vocês. Sabe quando você tá sentindo que você tem que pegar aquela informação, aquilo que você aprendeu, aquilo que você tá vendo e de alguma forma tornar isso público, porque você fala: "Caramba, isso me ajudou um dia, eu acho que isso pode ajudar alguém". Enfim, lendo alguns livros nos últimos dias, eu tive alguns insights, tive algumas ideias, algumas coisas que eu executava quando eu estudava me vieram à tona, coisas que me ajudaram muito, coisas que me ajudaram a lidar com cansaço, com a ansiedade, com a inquietação e com tédio, enfim, toda essa questão que envolve atenção, concentração no estudo. E tudo isso me veio à tona porque eu estava lendo alguns livros e essas informações, elas, enfim, de alguma forma se relacionaram e eu preciso trazer isso aqui para vocês. Então, olha só, um dos primeiros livros que eu li é esse livro aqui, de Robert Greene, que chama A Jornada do Mestre. Esse livro aqui, Maestria. Um outro livro que eu li é esse, o livro chamado Flow, o famoso estado de flow, o famoso estado de concentração absoluta. Um outro livro que eu li esse dia, que eu também quero trazer uma relação para vocês, é o livro do ócio criativo. E todas essas ideias desses autores, existe uma fórmula, na verdade, uma aplicação prática que a gente se traduz em estudos que são traduzidos em estudos mais atuais, que se você prestar atenção, eu tenho certeza que ela vai te ajudar a melhorar o seu desempenho de execução durante os estudos. Então, o desempenho que eu estou falando para você não é um desempenho técnico de resolver questões, enfim, é o seu desempenho de execução em qualquer tarefa, inclusive nos estudos. Se você prestar atenção, você consegue, de certa forma, administrar melhor o seu tempo durante aquela execução e você chegar no nível de atenção, de alto desempenho desejado. Bom, para quem não me conhece, eu sou Jorge Gustavo, atualmente sou analista do TRF da Quarta Região, fui aprovado em 8 concursos públicos federais, não quero me estender no meu currículo, porque o que eu quero mesmo é trocar uma ideia com vocês aqui sobre isso. O livro do ócio criativo eu só não trouxe aqui para vocês porque eu acabei de devolver para minha chefe, então resolvi gravar esse vídeo hoje, terminei a leitura dele e já devolvi para a dona. O livro Ócio Criativo, ele fala que o ser humano atinge o ócio criativo quando ele consegue fazer uma junção de tempo e ele consegue concentrar na mesma coisa trabalho, estudo e jogo. E em apertada síntese, é você conseguir fazer com que as coisas que você faça tenham certa graça, tenham um certo gosto e saia dessa coisa sem sentido, dessa monotonia da mera execução. Mas para isso, ele traz vários critérios, como por exemplo o critério de tempo, fala a respeito do trabalho nos dias atuais, mas não é isso que eu quero falar. No livro Ócio Criativo, ele fez uma previsão que a tendência da humanidade era se deparar com os trabalhos mais técnicos, mais científicos, mais artísticos, e é justamente isso que está acontecendo atualmente. Por exemplo, você que está assistindo esse vídeo, provavelmente você é uma pessoa que tem condições de estudar. Logo, se você tem condições de estudar, você está desenvolvendo um trabalho intelectual. Então, de certa forma, você desenvolve sim o ócio criativo. E eu acho que esse livro ele tem um link imenso com esse outro livro aqui, que é o Flow, porque veja bem, no livro do ócio criativo, ele traz pra gente, eu até fiz uma anotação aqui, uma citação de um filósofo alemão chamado Eugen Erigel, uma citação antiga, que ele fala assim, ó: as etapas que o mestre percorre conduz ele à perfeição. Para você chegar nessa etapa, só o longo exercício cansativo até a exaustão permite introjetar a técnica e obter um resultado absoluto, um absoluto domínio das formas para atingir o estágio supremo. E o estágio supremo é essa fase esse estágio que a fase racional ela é superada pela mobilidade originária e ela não é mais atrapalhada pela necessidade de refletir. Só então os preparativos e a obra, o ofício e a arte, o material e o espiritual, o objetivo e o subjetivo, eles se transpassam sem descontinuidade entre eles. Olha que foda isso aqui. Bom,
E eu enxergo uma relação direta com o estado de flow, porque o estado de flow é justamente quando você atinge um estado de concentração que ele está fluido e você não está se preocupando com as outras coisas que estão acontecendo. O livro Flow ele é feito por uma pessoa da área de psicologia, não sei se ele é psicanalista ou psicólogo, mas ele também requer uma inteligência emocional de fruição, de você aprender a tirar prazer daquilo que você está fazendo. E fala se não é prazeroso. Quando você não entendia uma matéria e agora você entende. Quando você tinha dificuldade para resolver questões e agora consegue. Quando você tem a oportunidade de estudar. Então, uma grande maturidade para você atingir o estado de flow é você conseguir se satisfazer com a execução do seu projeto, porque é uma grande oportunidade, é uma grande satisfação você ter a oportunidade de estudar para concurso público, estudar para qualquer outra carreira, para vestibular, enfim, estudar de certa forma, porque muitas pessoas não têm essa oportunidade hoje e você tem que aproveitar isso, tem que aproveitar essa sua evolução. Então, uma das primeiras grandes sacadas é você aprender a observar seu estudo de uma forma mais madura e tirar a máxima fruição. Você tirar a satisfação por ter a oportunidade de desempenhar algo. Para você atingir o estado de flow, para você atingir esse estado máximo, aonde a tarefa ela se torna uma extensão do seu corpo, você precisa executar. Executar, 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 forçar a execução, ter muitas horas de qualidade para que você entre nesse ritmo em que não é mais a regra que domina a emoção, mas a emoção que domina a regra. Ou seja, você simplesmente senta para estudar, está gostando daquilo que você está fazendo e continua. Provavelmente, se você atingir esse estado, você vai conseguir chegar mais rápido nos seus objetivos, porque os seus estudos serão muito mais prazerosos. E aqui eu faço um link com aquele outro livro que eu mostrei para vocês, A Maestria, porque nesse livro aqui, ao estudar as jornadas do mestre, para que os mestres se tornassem mestres, eles praticamente tiveram 10.000 horas de qualidade naquela tarefa. 10.000 horas de qualidade naquela tarefa, para se tornar uma extensão do corpo, ou seja, você executa tanto, é como se fosse dirigir. Você executa tanto que aquilo se torna automático, se torna uma extensão do seu corpo, você não percebe mais quando você está fazendo. E quando a gente está falando de 10.000 horas para estudo, a gente tem que fazer uma leitura, né? Porque a gente está falando de estudar com qualidade desde quando você é pequeno, ensino médio, ensino superior, envolve leituras, envolve tudo que você fez com a verdadeira qualidade para conseguir estudar bem. Assistiu aulas, resolveu questões, certo? Por exemplo, quando eu estava me preparando para o concurso público de tribunal, eu resolvi aproximadamente 33.000 questões no que concurso, certo? Então, me tornei um expert na resolução de questões. Então, existe uma relação muito bacana no estado de flow, onde você consegue observar que quanto mais alta a dificuldade da tarefa, maior é o seu nível de ansiedade. E quanto mais fácil a dificuldade da tarefa, maior é o seu tédio. Quanto mais tempo você tem para fazer, maior o seu tédio também. E quanto menos tempo você tem para fazer, menor a sua ansiedade. Então, para atingir o estado de flow, que é essa primeira marcação à esquerda aqui, esse primeiro pontinho, se você tiver com tédio, você faz o quê? Se você tiver com tédio, você aumenta o desafio. Você pode diminuir o tempo que você tem, colocando uma meta de tempo, certo? E se você tiver muito ansioso, você tem que diminuir um pouco o desafio, você aumenta o seu tempo para fazer aquela atividade ao invés de diminuir, ou você também treina aquela sua habilidade, você melhora a sua habilidade e aí quando você melhora a sua habilidade, você consegue desempenhar aquela tarefa. Basicamente, se a gente falar isso em termos de concurso público, você pode fazer, por exemplo, se você está com uma meta muito grande, está muito ansioso, cara, diminui a sua meta da semana, faz uma meta mais tranquila. Se você tem dificuldade em matemática, se você tem dificuldade em uma matéria dessas que é difícil, não precisa ir para geometria logo de cara, não precisa ir para equação de segundo grau. Primeiro aprende matemática básica, aprende suas habilidades, revisa jogo de sinais, vai para a equação de primeiro grau, então você vai aumentando a sua habilidade gradativamente. E se está muito tedioso, ou seja, você já adquiriu a habilidade necessária, por exemplo, você é ótimo em português,
Então, vai assistir uma revisão de uma aula na velocidade 2.0, ou então vai resolver muitas questões, pega a questão de uma banca mais difícil. Então você pode fazer essa variação do seu nível de ansiedade e tédio de acordo com a dificuldade e o tempo que você tem, sempre se adaptando para chegar no estado de flow, estado de fluxo. Agora, a melhor parte disso tudo para mim é o ciclo ultradiano, que é essa parte final que eu quero conversar com você. Eu faço um vínculo desse ciclo ultradiano porque para mim esse ciclo ultradiano foi o que me ajudou a atingir os meus picos de alta performance durante a execução dos meus estudos quando eu chegava em estado de flow. Então veja bem, o ciclo ultradiano ele traz basicamente para a gente que você estuda aproximadamente 90 minutos. Quando você começa a estudar, você está no estágio de excitação, você está com vontade, e você vai durante esses 90 minutos, atinge a sua alta performance, aí você começa a entrar no estágio de cansaço, no estágio de estresse, e você demora ali aproximadamente 20 minutos para fazer sua recuperação. Então, esse estágio que demora de 90 minutos para você ter uma alta performance, para você executar os seus projetos, aquilo que você precisa fazer, estudar, enfim, e depois se recuperar, ou seja, totalizando aí aproximadamente 110, 120 minutos, você consegue aplicar ele nos seus estudos se você observar esse ciclo ultradiano e você vai ter um rendimento melhor. Mas o fato é que a ciência, ela traz para gente esse ciclo ultradiano nesses modos que eu estou te falando. E se você conseguir encaixar dessa forma que você vai sentir que você está fluindo melhor cada vez mais. Existe uma área da ciência que ela estuda esses ciclos, né? Estuda os ciclos circadianos, que são esses ciclos de 24 horas que nós temos influência do dia e da noite. E tem esses ciclos ultradianos também. O ciclo ultradiano à noite, ele basicamente são ciclos menores do que os ciclos de 24 horas que acontecem de acordo com o ritmo biológico do nosso corpo. E esse ciclo à noite é basicamente aquele ciclo do sono, o sono REM e o sono NREM, que é quando você entra ali no período REM, que é aquele período onde o seu olho fica mexendo rápido, que você tem alucinações e acontece a consolidação das memórias daquilo que você aprendeu. A memória sai do curto prazo do seu córtex pré-frontal e vai para a sua memória de longo prazo, essencial para você lembrar aquilo que você estudou nas suas provas. E o ciclo ultradiano à noite, ele também é medido dessa forma, 90 por 20, e você consegue aplicar prestando atenção nos seus picos atencionais. Isso me ajudou demais quando eu estava estudando e espero que te ajude também. Então é isso, era isso que eu estava finzaço de compartilhar com vocês, não vi a hora, estava pipocando minha cabeça aqui de ontem para hoje, que foi quando eu terminei de ler esses livros. Consegui fazer minhas anotações, consegui fazer esses vínculos e trazer um vídeo aqui para vocês. Um abraço, não se esqueça de deixar o seu like aqui, deixa seu likezinho aqui pro prof, isso aqui ajuda demais no crescimento do canal, ajuda demais no crescimento da plataforma, me auxilia, me dá ânimo para continuar postando os vídeos legais assim, como esse. Resumo aí praticamente de 3 livros num vídeo só. Então é isso, um abração, até os nossos próximos vídeos e ó, se você não for inscrito, se inscreva no canal.